seja assim, seja muito mais Wilson. O universo é bem. Não, mas quando você pega o que é uma energia? Sim. Uma energia de um campo, E2 mais B2. Essa energia, né? Essa energia tem que ter no universo. Essa energia tem alguma matéria com ela? Não, é um campo, né? Vou botar aqui só nossas definições para a gente se basear. Tem sempre um probleminha de sinal. Que é menos IG. Igual. Vou colocar essas conexões para a gente ficar agora perdendo. A gente já tinha também trabalhado isso aqui, que o alinha Não parece G. Não, aqui tem uma coisa, vou mostrar. Essa aqui tem todos os fatores no lugar certinho. Só vou acertar isso aqui para a gente. Olha, daqui a pouco você já está fumando, não é sério? Então, só chamando a atenção aqui, vou acertar um fatorzinho aqui. Então, nós estamos seguindo a nossa construção. Então, para ver que seu nome, por favor? Ivan, tá certo. O que o Ivan tinha perguntado no início, a questão que eu tinha mencionado para vocês, a possibilidade de construir a gravitação como uma teoria de Young-Mills para spin 2, né? Então, o método é aquele método da corrente, como nós fizemos, que vai fazendo o autoacoplamento do campo de spin 1 com o campo de spin 1 e o processo que parou. Na gravitação, eu não vou fazer aqui, mas eu dei a referência do paper do Deser, é a mesma coisa, você usa o formalismo de segunda. Tem um trabalho, eu acho que eu deixei a referência do Deser e deixei uma referência também do Bower. Tem uma referência também do David Bower, onde ele faz, tem mais detalhes, porque depois ele faz até para supergravidade também. Você faz o método de construção recursivo pelo chamado método de Miller. Você começa com a teoria livre, um modelo livre, e vai colocando as interações via acoplamento com a própria corrente que é gerada. A cada passo você modifica a corrente, aí introduz de novo um outro acoplamento com a nova corrente, até que o processo feche, que é o processo de Miller. Então isso aí foi feito para spin 2 também. Nós aqui estamos fazendo, então, só por causa de Young-Mills, puro spin. Só vou acertar o detalhe aqui, que é o seguinte: esse objeto que está aqui, ele se transforma assim. Esse aqui ele estava chamando, chamou isso aqui em delírio. A gente já sabe faz o papel da derivada por variante. Então, essa derivada, ela se, vou colocar aqui, ela se transforma. E esse R aqui nós já sabíamos, né? Aqui, esse R aqui, a gente já tinha visto, ele era para nós, exponencial, né, do ômega, onde ômega, suporte, já se sabe, é aquele parâmetro de álgebra válida. Só vou lembrar aqui a transformação aqui dele. O delírio a mi, ele se transforma desse modo. A gente tinha visto o fato do delírio se transformar desse modo, a gente esse delírio se transforma desse modo. Então a gente tem aqui, isso aqui é dmi mais menos i g a linha mi. Então isso aqui vai ser R, isso aqui para nós é esse operador, dmi menos i g mi, só substituindo aqui. A lei de transformação é essa, já vou ali, tá aqui, só para a gente acertar isso aqui. Então esse pedaço aqui, esse lado direito aqui, vai dar dmi, R, a derivada dmi atuando no R menos 1.
Depois essa derivada passa para cá, porque eu estou supondo que isso aqui é um operador que atua em tudo que está à direita. Então fica R menos 1 mais DI1. E depois o termo menos IG, R, só para saber rapidinho acertar o fator aí. Então essa DI aqui, parcela dessa DI aqui. Esse termo aqui, então, menos IG, a linha Mi, aqui, então, R, então, esse pedaço aqui, vou apagar isso aqui, então, isso. Já passei para cá, então vai ficar esse pedaço aqui, vai, esse pedaço divide por menos IG, então nós vamos pegar a linha Mi, dividindo por menos 1 sobre menos IG, dividindo aqui vai ficar R, a Mi, R menos 1, e aí aqui, mais 1 sobre menos IG, R, DI, R menos esse termo aqui, né? Então, dividir tudo por 1 sobre menos IG, 1 sobre menos IG, 1 sobre menos IG, então, isso aqui sobre então, para acertar esse fatorzinho aqui. G, R, DI, R menos 1. Claro, essa derivada está totalmente. Deixa eu apagar, isso foi só rascunho. Vamos lá. Então, nós tínhamos feito isso. Tínhamos, inclusive, escrito a equação de ângulos. Eu queria colocar aqui alguns aspectos, assim, alguns detalhezinhos que às vezes... Esse G, por enquanto, ele não é nenhuma universalidade, é apenas uma constante. Isso, por enquanto, é apenas uma constante que a gente colocou, porque ele, aonde foi a origem dele? Ele fazia o autoacoplamento do campo, quando a gente começou a fazer e pôr, né, que eu queria fazer autoacoplamento, eu coloquei o autoacoplamento do tipo corrente, campo. O campo vai auto-interagir com uma corrente que provém dele mesmo. Então eu falei, como isso aqui vai olhar como um termo de interação, a gente coloca uma constante de acoplamento para marcar essa interação. É só isso. Mas eu tenho muitos que não colocam o G na derivada covariante. Às vezes mas essas são formulações mais geométricas. Porque a nossa formulação, como é uma formulação mais baseada em argumentação física, de alta interação, eu coloco o G desde o início para marcar que o G ele mede a intensidade do autoacoplamento, de quanto o campo se acopla com a própria corrente. Então, para nós, esse G ele vem desde o início. Bom, aqui só para chamar a atenção de uma coisa, na aula passada, né, só também, não pegar aqui para aproveitar o resultado da aula passada, só para reescrever de uma maneira que às vezes aparece na literatura, e para quem está vendo pela primeira vez, nem sempre é óbvio, apesar de ser simples, não é óbvio. Deixa eu colocar aqui, apesar que nós tínhamos trabalhado a versão infinitesimal da transformação. Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer isso aqui então rapidinho, né? Versão infinitesimal aqui. Vamos escrever isso aqui, então, sabendo que esse objeto aqui é esse, então vamos lá. Até mais. Então, esse alinhamento aqui, vamos escrever o seguinte: vamos fazer a transformação infinitesimal. Então, vamos trabalhar em primeira ordem do parâmetro ômega. Lembrando sempre que o parâmetro ômega, para nós, ele é dessa maneira. Ele é um parâmetro que toma valores na álgebra do grupo, certo? Então, essa linha minha aqui, então isso aqui vai me dar um comutador, vai me dar I ômega comutador com a Mi. Esse cara aqui, ó. I ômega comutador com a Mi, sai daqui. E desse termo aqui, mais I sobre G, e agora esse termo aqui é I ômega, ó, DI é a menos I ômega. Então, usando lá a nossa famosa expressão de Hausdorff, né? Essa expressão aqui, essa derivada está atuando aqui. Eu posso imaginar que isso aqui é esse objeto aqui atuando na identidade. Que aí fica essa derivada atuando aqui, que dá o que eu quero, e essa derivada atuando na identidade, que dá certo. Mas se for pela expressão de Hausdorff, isso aqui é dmi mais, em primeira ordem, ômega, é I ômega
comutador indemir. Mas, claro, termo de ordem superior que eu vou abandonar. Por isso eu estou na identidade. Então, DMI eu estou na identidade da zero. E esse comutador aqui é I ômega DMI menos I DMI. Então, esse comutador aqui dá simplesmente menos I DMI ômega. Então, vamos botar aqui menos I DMI ômega. É o que sai daqui. Opa, esse termo aqui. I sobre G, primeira ordem ômega, esse termo aqui é menos I, assim. DMI ômega. Tá legal. Então esse menos I que dá 8, eu sei que está dando para nós o seguinte. Vamos botar assim, a linha Mi. Desculpa. Como eu estou fazendo infinitesimal, o primeiro termo daqui é a identidade. A linha Mi, estou pegando tudo primeira ordem ômega. A linha Mi é a Mi mais o primeiro termo em ômega que sai daqui, que é a expansão da exponencial em primeira ordem ômega, e mais o termo. Aqui só sai já em primeira ordem, porque não tem termo independente de ômega por causa da derivada atuando numa constante, então na identidade dando zero. Então aqui eu tenho delta Mi. Tá aqui. Delta Mi está aqui. Então o nosso delta Mi vai ser 1 sobre G dmi ômega. Esse termo aqui. Mais I sobre G. O comutador de amigo com ômega. Vamos colocar isso aqui como sendo menos ômega amigo ômega. Menos I ômega. Troquei a ordem do comutador. Então ficou esse termo aqui. I com menos I dá 1. 1 sobre G dmi ômega. E esse termo que eu só troquei a ordem do comutador. Isso aqui é o delta Mi. Então eu posso fatorar esse 1 sobre G. E aí, ó, esse termo aqui é dmi ômega menos I comutador de AMI. Em primeira ordem, ó. Aquilo ali é o delta. Mas lá, termos de ordem ômega 2. Então a gente está dizendo o seguinte, que em primeira ordem ômega, né? Vou até colocar aqui para ficar bem explícito. Primeira ordem em ômega, a variação do campo de G. Oi? Oi? Eu perdi. Esse segundo G aqui. Esse segundo G aqui veio daqui, né? Peraí, opa, perdão, eu botei. Ah, não, eu acho que eu esqueci de fatorar aqui. Peraí. Eu fiz errado. Mas é menos I. Eu botei esse 1 sobre G em evidência, perdão, você tem razão. Eu botei esse G, então, perdão, aqui tá IG. Tá errado, vocês corrigem, por favor, tá? Foi isso que eu fiz, ó. Aqui ficou 1 sobre G, dmi ômega, e aqui eu não tiro o G, então eu botei menos IG, perdão. Então aqui é 1 sobre G, e aqui é menos IG. Então a gente está observando, ó, isso aqui tem a mesma forma que isso, ó, dmi menos IG a mi. Isso aqui eu posso escrever desse modo, isso aqui é a derivada covariante do dmi atuando no ômega. Porque esse objeto dmi, vamos filtrar já, esse objeto dmi, ele tem essa forma, dmi menos IG a mi. Ou seja, esse objeto aqui é um operador matricial que está atuando em alguma coisa que tem um caráter vetorial. Isso aqui são matrizes, né? Vou colocar aqui bem claramente, isso aqui é. Vamos imaginar que isso aqui esteja atuando numa função teste, um objeto que eu vou chamar de φ. Então, isso aqui é o dmi atuando no φ, sim, dmi φ menos I G a mi φ. Como é que eu vou entender isso aqui? Isso aqui é uma matriz tem que estar atuando no vetor coluna. Então, esse φ para nós aqui é um vetor coluna. Não é N componente, é alguma coisa do tipo φ1 é alguma. Tá aqui um φn aqui. Tem uma representação do grupo, um gerador em G em forma N por N, os geradores estão em forma de matrizes, né? N por N, e esses geradores vão atuar no vetor coluna que tem N componentes, que está escrito aqui.
Então a gente pode reescrever isso aqui assim. dmi φ é o dmi atuando na iésima componente, menos ig, agora aqui vamos explicitar as matrizes, AMI-A, geradores GA, elemento IJ, esse termo aqui é o termo que mistura as componentes, é o termo justamente que vai fazer, né, a interação. A iésima componente daquele campo, ela na verdade ela persegue uma outra componente do mesmo campo, que é essa matriz aqui que vai fazer a ligação entre essas componentes entre si. O caráter, né, da simetria está aí, todo mundo no mesmo multiplayer, os geradores vão abordar todo mundo. Então, agora, se só para lembrar vocês o seguinte, se essa representação aqui, então isso aqui é geral, tá aqui. Se essa representação é a representação adjunta, se esse φ está na representação adjunta, eu posso colocar que esse índice, né, que se o φ está na representação adjunta, ele tem as mesmas componentes que o A. O A está na representação adjunta, de forma com o gerador. Se o φ está na representação adjunta, eu também posso escrever o φ desse modo. φ(b)(gb). Posso expandir também o meu φ na mesma base de geradores. Então, se o φ está na representação adjunta, esse índice I aqui, por exemplo, ele vai ser um índice D, vai ser da mesma natureza que o índice dos geradores. Então, aqui eu vou ter um B. E aqui eu vou ter um B, C, C. Só que os elementos de matriz dos geradores na representação adjunta, como nós falamos aí, ele pode sempre ser escrito em função das constantes de estrutura desse modo aqui. Então, isso aqui vai dar para nós, né, menos I. Então, vou colocar essa mesma expressão escrita na representação adjunta. Na representação adjunta, eu estaria escrevendo isso aqui desse modo. dmi φ(d) igual a dmi φ(d). E aí eu tenho menos I com menos I dá menos 1. Então, menos G, F, ABC, AMI-B, ABC, AMI-A, então, e o φ(c). Certo? Vou colocar assim, vai dar isso. Menos I com menos I dá menos 1, então menos G, F, ABC, AMI-A, φ(c). Vai dar isso aqui. E aí vamos mexer aqui mais um pouquinho só. Vamos colocar esse B na frente do A para poder ficar o índice B ser um índice livre, para poder ficar mais isso aqui. Beleza. Agora, a gente pode pensar, tudo isso aqui tem um índice B, B tem um índice B. Observe o seguinte, se eu pegar esse φ, eu fizer aquilo que eu falei para vocês, φB, G. Vamos dizer que eu pego esse φ, esteja expandindo nessa base, que está na representação adjunta, então ele pode ser expresso como uma combinação linear dos geradores, esses coeficientes. Então, se eu pegar essa expressão, se eu botar no fundo multiplicar tudo isso aqui por φB, eu vou ter isso aqui, ó, dmi φB, GB, aqui eu vou ter dmi φB. Esses geradores são constantes, né? Mas aqui G, B, AC, AMI-A, FC, GB. Vou colocar assim. Só que F, B, AC. Se a gente agora pega esse comutador aqui, tem esse GB, se eu pegar o comutador eu tenho aqui F, B, A, C, GB. Se eu pegar o comutador de G, A com GC, isso aqui dá para nós, ó, GA, esse é I, F, A, C, B, vou colocar assim. Então, eu posso expressar essa combinação que está aqui, ó, F, que praticamente é só mexer nos índices, ó, F, B, A, C, A, C, B, G, B. Então, essa combinação aqui desse F com esse G,
eu posso expressar em função desse comutador. Vamos acertar isso aqui. Eu tenho aqui B assim, então vou botar o B aqui na frente. Então, a regra é essa, a álgebra de Lie é essa. Se eu passar o B aqui para frente, tudo bem. São dois sinais que eu troco. B assim, então ficou assim. Eu posso escrever esse F, então eu posso multiplicar por menos I, aqui e aqui. Então F, B, A, C, G, B, que vai ficar aqui, F, B, A, C, G, B, é menos I, comutador de GA no GC. Então, vou escrever isso aqui, como sendo esses dois juntos aqui, menos I, comutador de GA no GC, pode ser, né? Então eu posso escrever esse termo aqui, vai ficar menos IG, então todo esse termo aqui, ele vai ficar menos IG, computador GA com GC, AMIA e C. Olha lá. E aí, claro, esse AMIA entra aqui com esse GA, dá o AMI. E esse FIC que entra aqui no GC, dá o FI. Então, conclusão. Se um campo ou uma função sobre a qual essa derivada está na representação do junto, eu posso escrever dessa maneira. Eu posso escrever que o derivo φ, se o φ está na representação de junta, né? E se o φ, na verdade, é uma combinação de geradores, que está dessa forma aqui, eu posso escrever essa derivada assim. Isso aqui é derivo φ menos IG computador do AMI. Então, tem duas maneiras de nós escrevermos. Oi? Fibofiagear, onde o A é aquele o A é uma representação de junto. Então, se o campo, se o φ, se um objeto qualquer está na representação adjunta, eu tenho duas maneiras de escrever a derivada covariante. Eu posso manter essa definição assim, dmi menos i, g, a mi. Fica tudo igual, só lembrando que aqui vão aparecer explicitamente as matrizes. E que os elementos de matriz dos geradores na representação adjunta são menos i, f, abc. Vai dar a mesma coisa. Ou então, se eu optar isso, se o φ tiver sob a forma de um vetor coluna, e se o φ tiver a representação adjunta, sob a forma de um vetor coluna, φ1, Fn, está sob a forma de um vetor coluna. Mas se eu optar por um φ nessa representação, também na representação adjunta, só que o φ vai estar representado desse modo aqui, que vai ser uma combinação, ele vai estar sob a forma de uma matriz da representação adjunta, não sob a forma de um vetor da representação adjunta. Então a derivada covariante vai ter essa expressão. Onde aparece o AMI, aparece o computador. Ele vai estar atuando alguém aqui, e alguém aqui. Da mesma forma que ele está atuando alguém aqui, e alguém aqui. Só que aqui vão aparecer esses geradores, eu vou precisar pegar os elementos de matriz dos geradores. Então, só para lembrar a vocês que tem duas maneiras. Então é por isso que eu estou colocando aqui, porque o ômega está na representação de junta. O ômega está exatamente aqui, né? E nós colocamos o ômega sobre essa forma, ômega AGA. Então, por isso que eu pude dizer que eu posso escrever de forma precisa, né? Porque o ômega está aqui. Não, se não é uma representação, o GA pode ser um GA. Pô, você pode ter o G na representação fundamental, mas o fato de você ter tantos ômegas quanto Gs significa que os ômegas acompanham os Gs. Então você está dando uma representação 3x3 para os ômegas, mas os ômegas intrínsecos é como os campos de Young-Mills, eles estão na representação de junta porque eles sempre colam com os geradores. Mesmo que ele não tenha a forma da representação, mesmo que ele não tenha a dimensão da representação de junta. Deixa eu colocar esse caso aqui no S2 para vocês verem, já vou colocar para vocês verem. Então, só quero chamar a atenção para isso. Porque às vezes,
se aparece a derivada covariante desse modo. Então, a derivada covariante desse modo ela é típica para objetos que sentam na representação de junta. E a derivada covariante desse modo é típica para os campos que não estão na representação de junta em geral. Isso aqui vale para qualquer representação, inclusive para a adjunta. Basta que na adjunta a gente tome esse resultado aqui, que essa expressão cai exatamente nessa. Então, essa expressão aqui cai nessa quando eu estou na representação de junta e eu decido colocar o objeto, né, o campo, nessa maneira. Ou agora, em qualquer representação, isso aqui é válido. Só para então, por isso então que a gente colocou, né, quisesse expressar isso aqui em forma infinitesimal. Então, em forma infinitesimal, a gente pode dizer que a variação, no caso abeliano, né, nós não temos esse comutador. E no caso abeliano, o parâmetro de gauge, ele não tem componente, ele é neutro. O parâmetro de gauge é neutro. Então, isso aqui não existe. No caso abeliano, essa expressão naturalmente cai nisso aqui. No caso abeliano. Aqui é a primeira derivada. No caso do fóton, é exatamente isso, porque falta esse comutador. Ou seja, não tem geradores. O elemento matriz do gerador é zero, por quê? Porque o parâmetro ômega é neutro, ele não tem fase nenhuma, então ele está na representação, trivial. Então a derivada é a derivada usual. Mas se o caso não é abeliano, eu posso escrever desse modo. Eu estou chamando a atenção disso. Esses campos vetoriais, assim, sim, eles vão cair na representação de outro aqui, né? Isso que eu quero colocar. Então, olha só, o que está dizendo é o seguinte: quando a gente escreve isso aqui, ômega AGA, significa que os meus ômegas estão na representação de junta, porque eles têm uma dimensionalidade, a varredura desse índice é a mesma que esse. Então, ele tem tanto gerador, ele tem tantas componentes quanto são os geradores. Porém, nada me impede de escrever isso aqui numa representação fundamental. Por exemplo, se eu pegar SO2, estou escrevendo isso aqui dessa maneira. Ômega é ômega 1 sigma x sobre 2 mais ômega 2 sigma y sobre 2 mais ômega 3 sigma z sobre 2. Isso aqui seja meu ômega, né? Então significa que eu estou escrevendo ômega desse modo. Isso aqui é uma matriz 2 por 2, mas isso aqui, eu botei, bota aqui o fator meio aqui, né? Eu tenho aqui ômega 1 menos i ômega 2, ômega 1 mais i ômega 2, ômega 3 menos ômega 3. Então eu estou escrevendo esse ômega na representação fundamental de SO2, que é a representação do duplete. Mas eu não adulterei o fato de ômega estar na representação de junta. O fato de ômega estar na representação de junta é que existem 3 ômegas. Então, eu tenho os 3 ômegas dispostos numa matriz 2 por 2. Então, isso aqui significa que o ômega está na representação de junta, porque ele acompanha os geradores. Isso eu estou dizendo. Agora, eu posso também colocar isso na representação de junta de SO2. A representação de junta de SO2 é a representação 3 por 3. A representação de junta, a dimensão dela coincide com o mesmo número de geradores. Então, se eu pegar agora a representação adjunta de SO2, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar ômega, vai ser ômega 1, sigma 1, mais ômega 2, sigma 2, mais ômega 3, sigma 3. Onde agora eu sei quem são esses geradores 3 por 3 na representação adjunta. Então, o meu ômega 1 é 0, 0, 0, né? 0, 0, menos i, 0 e 0. Tá? Então, meu ômega vai ficar assim, tem forma 3 por 3. Então, vai ficar 1. Botar 1 vai ficar, vamos falar, porque todo mundo vai ter i. Então, eu posso fatorar esse i aqui. Então, eu vou produzir um menos ômega aqui, menos ômega 1 aqui, um ômega 1 aqui. Isso é ômega 1, sigma 1. Vou pegar agora a matriz sigma 2. Matriz sigma 2, na representação de junta, 0, 0, i, 0, 0, 0, menos i, 0, 0. Então, eu vou botar o ômega 2 aqui,
ômega 2 aqui. Tá, todos os geradores. Então, tá certo? E o ômega 3, sigma 3, perdão. Sigma 3 é 0, menos I 0, I 0, 0, 0, 0, 0. Vou colocar aqui menos ômega 1. E aqui. Então, o que eu estou dizendo aqui? 3. Foi 3. Obrigado. Obrigado. Então, o que nós estamos dizendo é que, de novo, o ômega está na representação adjunta. São 3 ômegas. Só que agora, o ômega está na representação adjunta e informa 3 por 3, que é a dimensionalidade da representação adjunta. Então, está na representação adjunta 2 vezes. Tá? Porque eles são 3. Ele funde como geradores. E agora, também, ele está na representação 3 por 3, que é a representação adjunta de SO2. Mas a representação fundamental de SO2, que é a representação das matrizes de Pauli, é 2 por 2. Mas o ômega também está lá na representação adjunta. Então, é uma outra forma de eu escrever os 3 ômegas. Eu posso escrever os 3 ômegas desse modo. A gente colocou o ômega 3, ômega 1 menos I, ômega 2, ômega 1 mais I, ômega 2, e menos ômega 3. Então, eu tenho aqui 3 componentes. Então, eu posso escrever o ômega também desse modo. Ômega 1, ômega 2. Então, aqui eu estou escrevendo o ômega na representação adjunta, mas em forma de vetor coluna. Então, a representação que eu vou usar para a derivada do ômega é essa aqui. Mi ômega menos IG a mi ômega. Onde esse AMI é AMI A sigma A sobre 2. Vou colocar aqui explicitamente os geradores. Desculpa. Tá, tem forma 3 por 3. AMI A sigma A. Vou colocar esses 3 geradores, porque isso aqui é um vetor coluna. 3 componentes. Então, esse A aqui, ele tem que estar contraído com os geradores na representação 3 por 3. Então, se eu colocar o ômega na representação adjunta, mas em forma de vetor coluna, é isso que eu tenho que fazer com esses sigmas aqui. A mi A, sigma A, o ômega. Se agora eu escolho colocar o ômega na representação adjunta, em forma 2 por 2, eu posso. Ou se eu escolho colocar o ômega na representação adjunta em forma 3 por 3, quer dizer, o ômega ele se funde com o gerador, e aí o gerador define a representação onde ele está. E o ômega vai no vai. Certo? Os críticos daquele livro, você quando escolhe um grupo, você está escolhendo o número de ômega. Está escolhendo o número de geradores, e o número de geradores te dá o número de ômega. Depois o resto você pode trabalhar no estilo da experiência, uma organização ou na outra, essa coisa. Agora, o que significa você ter um campo de matéria, não a representação fundamental, mas a vou falar sobre isso agora. Vamos falar já sobre isso aí, vamos abordar essa questão. Então, por enquanto, a gente está no setor de linguística. Então, muitas vezes, quando a gente reduzir a identidade de ordem, a identidade cardinal dele, é mais conveniente a gente colocar, poder dizer, um setor de ghost, né, quando for virar. Como é que ficam os ghosts na hora de fazer a quantização? É sempre bom usar essa maneira do não dizer. Eu posso usar outra, posso fazer isso aqui. Tem essa expressão, se a gente quiser escrever em componente, a variação infinitesimal. E aí, isso aqui. 1 sobre G, vamos lá. Demi ômega mais 1 sobre G. Menos I, né? Menos I sobre G. Exatamente. Tem 1 sobre G aqui, mas aí é menos I, né? Então vai ficar menos I, isso mesmo? Menos IG. Essa é a derivada. Tem ômega menos IG, comutador de amigo com ômega. Isso aqui é a nossa. Esse operador dele, só que na representação adjunta, em vez de ele atuar em I, ele está atuando nesse modo. Beleza, então nós estamos escrevendo isso desse modo aqui. Então, vai ficar 1 sobre G, dele. E o outro termo aqui vai cair o G, vai ficar menos I, comutador de amigo. Então, essa forma aqui é a forma da álgebra de Lie. Tudo aqui está valendo na álgebra de Lie. A Mi é a já. Vamos fazer isso agora.
Então vamos explicitar isso aqui agora. AMIA. Vamos pegar o lado direito lá. 1 sobre G, Mi, ômega A, GA. E menos I. Aí vamos colocar aqui. A, Mi, B, GD, ômega C, GC. Vou colocar assim. Então isso aqui está na álgebra, isso aqui está na álgebra. Quem é esse objeto? Aqui vai ficar a Mi, ômega C, a Mi, sai do computador. Computador de GD, GC, I, F, B, C, D, G, D. Então vamos lá, colocar aqui o caminho para 1 sobre G, D, ômega A. Estamos sempre no gerador. Gerador está aqui, gerador está aqui, gerador está aqui. Isso está indicando como representação de junto. Toda essa equação ela é linear do gerador. Agora vamos só trabalhar essa daqui de menos I com I dá 1. Então aqui vai ficar mais F, DCD. F de CD, a Mi D, ômega C, assim, ômega C, a Mi D, GD. Só estou repassando para cá. Então ficou I com menos I dá 1, o G já tinha saído fora, ficou F, B, C, D, ômega C, a Mi D, GD. Tá certo? Vamos agora só uma questão de uniformidade, para ficar tudo GA, vamos chamar o B de A. E aí, a gente já viu, os geradores são todos independentes, então eu posso arrancar fora agora os geradores. Na aula passada, até agora eu tinha feito uma pergunta, quando a gente tem uma equação que envolve produtos de geradores, aí a gente trabalhou um pouco aquilo, mostrando que o produto de geradores não está na representação, não é gerador, o produto de dois geradores não é um gerador, está fora da álgebra, né? Então, tirando agora essa relação, posso escrever essa relação assim, dmi delta, em primeira ordem, do AMIA é 1 sobre G, dmi ômega A, e aí mais esse termo, posso botar esse A aqui na frente, ó, ABC, FABC, ômega C, a Mi D. Então, só vamos trocar aqui, né? Vamos trocar essa ordem aqui, ó. Na CD. Só fazer isso aqui, tem um problema. Então, eu posso escrever essa relação, também essa relação que está escrita aqui em forma matricial na álgebra de Lie, ela pode ser escrita agora em forma de componentes, desse modo aqui. Agora, a variação do aésimo campo de Newton, está tudo aqui, isso aqui é uma variação matricial, isso aqui é a variação componente a componente, eu posso fatorar esse 1 sobre G. Então, vou botar aqui, dmi, ômega, ele vai ficar menos G, F, A, B, C, agora eu renomeio. Chamo C de B e B de C. Ômega B, o que é importante é que essa contração aqui se faça e essa contração aqui se faça. ABC. Então é uma outra maneira que a gente tem, né, de escrever a variação de Young-Newton, infinitesimal, obviamente, primeira ordem ômega, tá, do aésimo campo de Gauge. Ou lá em cima fica em forma concisa. Às vezes é mais interessante a gente trabalhar em forma matricial concisa, às vezes é mais interessante. Na hora, por exemplo, de fazer cálculos perturbativos, gerar regras de Feynman, estudar os vértices, etc. é mais. Tem que fazer isso, tem que abrir componentes para ver como cada campo de Young-Newton interage. Mas, às vezes, para cálculos mais formais, certas demonstrações é muito mais elegante, mais concisa a gente trabalhar com a forma matricial. Então, isso aqui é idêntico a isso aqui. Isso aqui está tudo em termos de gerador, nessa expressão aqui. Eu estou repetindo esses vídeos, desculpa se eu estou sendo um pouco assim, super abundante, mas é porque eu estou imaginando que tem gente longe, que às vezes não tem muito com quem discutir e nunca viu isso. Eu estou falando para quem está meio isolado, às vezes algum aluno que está estudando isso fora, não tem às vezes gente da área lá para discutir, e às vezes as pessoas me escrevem que eu estou indo rápido demais, né?
Então, às vezes, o professor, você não está no CBPF, não, lembra que eu estou em Tocantins. E estou sozinho. Então, eu estou falando para essas pessoas também, já que está gravado, né? Lembra que você não está no CBPF, você estou sozinho, não tem com quem discutir e tal. Esse dia eu escrevi um garoto lá de Santa Maria falando isso, professor, eu não estou no CBPF, estou sozinho, eu não tenho muito com quem discutir isso, tá? Certo? Por isso que eu estou sendo super abundante. Então, primeira equação, segunda equação, querem dizer a mesma coisa, uma está em forma matricial e a outra está em forma de componente. E aí o que nós aprendemos agora é sempre que um elemento tiver a representação disjunta, eu posso sempre optar por essa expressão aqui, usando o computador. Isso aqui é sempre válido se eu tiver a representação disjunta. Uma coisa, certo? Uma representação que eu posso sempre usar. Tá legal, só isso que eu queria dizer para começar. Uma pergunta, né? Como é que você, a simetria, a simetria está com duas variáveis, o ômega e o TA, o GA. Então, essas duas você vai fazer a tua física, descobrir todos os leitos do universo, unificar. Daí, mas a história toda é o seguinte, que isso aí aparece, mas depois desaparece, né? E não pode na equação, a lei do universo que você vai usar, de forma covariante, eles não podem aparecer. Então, como é que você faria uma comparação desse ômega com o θ da supersimetria, na variável de Gram? Certo. Se eu pudesse dar só um toquezinho, no sentido de que a variável de Gram, ela chega uma hora que ela entra também na teoria, né? E ela não é, isso aí não entra. Só se você pudesse fazer esse entra e não entra. Tá, é o seguinte, para quem já sabe um pouquinho de supersimetria, né? Para quem não sabe, depois já viu em seminário, mas pode fazer a conexão. É o seguinte, esse ômega, na supersimetria, a gente amplia o espaço-tempo, colocando, além das coordenadas espaço-temporais, novas coordenadas, que são as chamadas coordenadas grassmannianas. Então, nós ampliamos o espaço, aquilo que nós chamamos na supersimetria de superespaço. Nós saímos do espaço e vamos para o superespaço. Só que, na supersimetria, esse parâmetro θ aqui, ele tem o status de uma coordenada, que é uma nova coordenada que se junta às coordenadas do espaço-tempo, tem caráter fermiônico, portanto são novas coordenadas anticomutantes, mas eu estou trabalhando num espaço mais amplo, e nesse espaço, que é em geral, na teoria de campo, a gente define os campos como sendo funções, pelo menos um campo clássico, né? É uma função com caráter tensorial bem definido das coordenadas do espaço-tempo. Na supersimetria é a mesma coisa, o supercampo é uma função com caráter tensorial bem definido, segundo o grupo de Lorentz, escalar, vetora, tensora, escalor, não importa, mas das coordenadas do superespaço. De novo, eu tenho um supercampo clássico, como aqui eu tenho, vamos dizer assim, um campo relativístico clássico. Clássico no sentido que não é quântico. Beleza. Então, dentro das coordenadas da supersimetria, a gente não atribui a essas coordenadas um caráter mensurável. Mas muita gente pensa, o superespaço é um truque matemático para eu fazer supersimetria. Não. A coisa mais séria é supersimetria. Você está dizendo que você tem um novo espaço, que você tem coordenadas que não são observáveis no espaço-tempo. O superespaço não é uma brincadeirinha para dar certo. Você está dizendo que ele tem coordenadas novas. Essas coordenadas novas são diferentes das coordenadas tempo e espaço, são coordenadas bosônicas. Eu meço o espaço com a régua e meço o tempo com o relógio. Essa coordenada aqui eu não meço nem com o tempo nem com o relógio, mas ela se relaciona com as coordenadas do espaço-tempo. Quando a gente faz uma transformação de supersimetria, a minha coordenada espaço-temporal, ela percebe essa coordenada e o parâmetro da transformação de supersimetria, que é uma translação feita no espaço dessas coordenadas. Então, isso aqui é observável.
na teoria, na nossa visão de campos clássicos, na nossa visão de campos clássicos, por exemplo, um bilinear fermiônico, isso aqui, do ponto de vista do grupo de Lorentz, é um quadro vetor. Então, esse objeto aqui é um quadro vetor, que comuta com os demais quadros vetores. Então, esse quadro vetor aqui é um quadro vetor legítimo, mas construído a partir de dois espinores. Todo mundo que já fez um pouquinho de mecânica quântica, que trabalhou com o espinor, sabe que, apesar do espinor não viver no espaço-tempo, ele viver no espaço espinorial e não ser diretamente observável, os bilineares que eu construo a partir dele são objetos com caráter espacial bem definido. Isso aqui é um escalar, isso aqui é um vetor. Então, esse objeto eu posso medir, esse objeto eu posso medir, mas esse objeto aqui eu não meço. Eu meço isso. Isso é um vetor, isso é um escalar. Beleza, isso eu posso fazer. Então, na supersimetria, essa coordenada θ, que você está querendo comparar com a coordenada ômega de amigos, ela tem um status muito mais forte do que o ômega. Ela é uma coordenada, só que é uma coordenada não observável. Mas você não está dizendo que é uma coordenada artificial, nem que o superespaço é uma brincadeirinha que você faz para dar certo, é um espaço auxiliar que você faz seus cálculos e depois você apaga. Isso é uma visão, é uma interpretação. Você faz os cálculos, dá tudo certo, mas a tua interpretação está errada. Se você diz que θ é uma coordenada de brincadeira, você faz todos os cálculos no final, esquece tudo, né? Tem isso aqui em componente. Aí você fala, não, o superespaço só serviu para fazer o cálculo. Não, a interpretação física está errada. Tem interpretação. O fato de você não medir uma coordenada não significa que ela não pertence à realidade. A gente sabe que a realidade é algo muito mais sutil do que o que eu vejo. A realidade não é o que eu vejo. A realidade é o que eu imagino. Né? Pelo menos o Dirac nos ensinou isso o tempo todo. Então, a gente está trabalhando com uma coordenada que tem caráter real. Agora, não significa porque é real, porque o homem não consegue medir que ela não é real. O homem não é o dono da natureza. O homem é apenas uma parte íntima da natureza. A natureza é real. A natureza é real. Nós aqui somos uma parte muito íntima dela. Então, isso tem o status de uma coordenada. Isso é um verdadeiro espaço. Se eu vejo essa parte do espaço ou não, é um detalhe. Agora, na teoria de Gauge, não. Esses parâmetros ômega, eles não têm o status de coordenada e não têm o status também de campo. Eles são função da coordenada espaço-temporal, mas eles não têm uma dinâmica, eu não dou propagação para eles, eu não dou interação. Eles simplesmente, esses sim, eles são parâmetros mais artificiais, no sentido de que, agora, não são tão artificiais assim também, porque eu posso usar esses parâmetros para matar graus de liberdade. Na teoria de ângulos não tem. Na aerodinâmica, todo mundo sabe que o papel do parâmetro alfa aqui é justamente na hora que o gauge fixa, matar a parte original do campo de gauge. Então, esse parâmetro é um parâmetro que é usado por vocês também na teoria de gauge, calibrar grau de liberdade. Nossos amigos hoje estão melhor que a nona sinfonia de Beethoven. Deixa eu aqui um pouquinho. O pessoal do Rio de Janeiro, embora fora do Rio, tem cachorro. No Rio de Janeiro tem cachorro, nós somos quase como uma fazenda. Fazenda urca. Tem algum gato preso ali, porque esse cachorro é muito nervosinho. Às vezes tem gato no telhado, eles ficam querendo pegar, né? Se dizer que essencialmente o homem seria metafísico e o teto galileano. Vou adotar a tua metáfora, sim. O teto é galileano no sentido de que o teto está no espaço. É um galileano que você não mede, mas ele tem significado, ele é uma coordenada do espaço. Significa apenas que é um galileu dos anos do século XXI. É um galileu no sentido que você não mede, mas ele está lá, ele é a coordenada do teu espaço. Então o superespaço existe. O fato de você não medir as coordenadas terminais é problema teu. Não é problema da supersimetria, não é problema do espaço. Nas teorias de Gauge, não, o ômega tem um caráter, como você falou assim, ele é mais contemplativo nesse sentido. Ele calibra graus de liberdade, mas ele não é uma coordenada do espaço-tempo, ele não tem esse status e ele também não é um campo, ele também não tem dinâmica, ele também não gera física. Ele apenas calibra a física, a simetria te ajuda a calibrar a física. Diferente, então. A discussão do ômega, talvez a discussão, acho que o ponto central é a gente meditar o que o ômega faz na física. Isso. Você quer mostrar que ele faz as leis da natureza. No modelo padrão, o ômega ele se transforma no campo, né?
Ele vai pegar a parte terceira lá. No modelo padrão, na teoria eletrofrágil, quando você vai para o gauge, quebra a simetria espontaneamente. Vai para o gauge unitário, você usa o ômega para matar campo. Mas aí, por quê? Ele é um parâmetro não físico nesse sentido, mas ele está matando justamente os campos que são não físicos. Porque numa teoria de gauge, você, por questões de covariância, é obrigado a introduzir mais campos do que a física pede. Então, esses campos supérfluos, isso sim é uma brincadeirinha que dá certo. Você tem campos supérfluos, você precisa introduzir esses campos. Opa, acabou aí, Sérgio? Gravou. Eu estou com trauma de ter que repetir algo. Obrigado, Sérgio. Então, eu posso continuar de onde eu estava? Lá não tinha pegado nada? Não tinha pegado. Não, depois que você tomar, não estava funcionando, ou não estava no... Estava na bateria. Mas está acabando. Sério, não, tchau. Se fosse o tchau, eu já estou com vontade de tchau. Mas agora o tchau já está mais aceso, já está mais ligadão. Aquilo aconteceu 2 anos atrás, eu estou repetindo a brincadeira. Está tudo certinho? Não, está tudo certinho. Ah, é bom até comunizar. Tá legal, Sandra? Então, desculpa. Obrigado. Então, interrupção técnica aí por causa de uma tomada, mas acho que eu vou retomar onde eu estava falando. Então, como a gente estava dizendo, na teoria eletrofrágica, então, na teoria de gauge em geral, por questões de covariância, eu preciso introduzir mais campos do que a física pede. Tipo do exemplo da eletrodinâmica. Eu quero dar física para o spin 1. Mas o spin 1 mora num quadro vetor, que carrega spin 0. Então, por questão de covariância, eu tenho que trabalhar com um quadro vetor. Eu não posso pegar só o A vetor. Eu tenho que pegar o AMI. Quando eu pego o AMI para caçar o spin 1 que está dentro dele, eu arrasto o lixo, que é o spin 0. Então, a covariância me obriga a ter mais spin do que, na verdade, eu quero. Mas eu quero uma teoria para spin 1. Aí o parâmetro de gauge, ele entra para te dizer o seguinte: ok, cara, tu é covariante, fica tranquilo que você é covariante. Eu entro na teoria e eu dou conta do spin 0, que a covariância pediu, mas que a física não quer. A covariância pediu o spin 0, então eu boto o AMI, mas a física não quer o spin 0, então deixa que eu cuido disso. E eu sou um escalar. Então, eu entrei, eu sou um escalar, eu não vou mexer na covariância, mas ao mesmo tempo eu vou te garantir a covariância e a física. Essa é a historinha do ômega e do AMI, na eletrodinâmica, não sei se é a eletrodinâmica de massa, caso brilhante. Então, no gauge unitário, na teoria eletrofrágil, no gauge unitário, o que você faz? Eu vou colocar, eu tenho o campo de Young-Mills, mas tenho o setor de Higgs. O Higgs é um dublete, 2 componentes complexas, é um dublete de SO2, 2 componentes complexas, portanto 4 campos reais dentro do Higgs. Quebra essa simetria, o campo de Higgs adquire valor esperado do vácuo, e aí, do momento que a simetria é quebrada, antes da simetria ser quebrada, os 4 componentes do campo de Higgs, as 2 componentes complexas superiores e as 2 inferiores, todas são legítimas, antes da quebra da simetria. Quando a quebra, não vamos dizer nem a palavra, quando a simetria se esconde pelo valor esperado no vácuo do Higgs, aquelas 4 componentes elas já começam a se distinguir. Uma, eu garanto que é física. 3 vão embora. Mas por que eu preciso das 4? Eu preciso das 4 para ter a simetria SO2, que foi quem me ajudou a construir o modelo. Mas quando houve a quebra espontânea, o Higgs se condensou no vácuo, a simetria já não é mais SO2. Então, aquilo que eu coloquei para satisfazer a SO2 já começa a ficar irrelevante, já começa a ficar supérfluo. É que nem a teoria de Gauge, o spin 0 é supérfluo. Então, eu coloquei o Higgs em dublete, deixa eu colocar aqui bem claro para saber o que a gente está falando. Então, para nós, a simetria SO2 próximo 1, vamos falar só do SO2 por enquanto. O SO2 left, ele me pede que eu inclua, que eu faça esse setor aqui de Higgs. Aí, devido a essa simetria, e aí tem uma hipercarga fraca. Quando esse cara aqui adquire valor esperado no vácuo, não trivial, e aí a simetria passa a ser o 1 eletromagnético, a simetria perdeu 3 geradores, ficou com um só. Esses 3 campos, eles são destituídos de caráter físico quando isso acontece.
Aqui eles são fundamentais, porque a simetria ainda é SO2. Mas quando a simetria deixa de ser SO2, existe um comando interno que me diz, não, esses três campos aqui são supérfluos, eles estão lá. E aí quem é que vai fazer essa caça para mim? Covariâncias, mas nesse caso não é covariância de Lorentz, é a simetria SO2. A simetria SO2 pediu que eles estivessem lá para eu construir a minha teoria na versão simétrica. Nesse momento a gente está realizando direto. Beleza é o método, uma teoria bonita, é totalmente simétrica. Aí houve a quebra espontânea. A teoria tem comando interno para dizer, ó, já não tem mais isso, tá vendo? Aqui tem 4 geradores, aqui tem 1. Então esses 3 campos são supérfluos. Então o que eu posso fazer? Eles agora se tornaram supérfluos. E eu perdi a simetria que eu queria. Não é mais uma vez, essa toda. Está realizada só aqui. Então, meu parâmetro ômega, que são 3 também, vem um come esse campo, outro come esse campo e outro come esse campo. Então, de novo, né, no gauge unitário da teoria eletrofrágil, o ômega, ele não é campo. Nesse momento também, ele está absorvendo objetos que não vão ser campos físicos. Então, por isso que eu estou dizendo o tempo todo que o ômega da teoria de Gauge, ele tem menos status do que o θ da supersimetria. Ele não é nem um campo e nem é uma coordenada legítima no espaço, o tempo de algum espaço. Ele não é nem coordenada no espaço de Gauge. Vou fazer um exemplo agora para confrontar mais com a tua colocação, para ficar bem claro. A gente vai ver como olhar um modelo sigma, como a gente já viu, mas só para ficar bem claro que esse ômega, ele tem menos status. Então, o ômega, vamos dizer, o ômega, nesse caso, é bem diraquiano, é bem platônico nesse sentido. É alguma coisa que está lá, mas que é muito forte, né? Ele está lá para garantir o quê? Para garantir a estética, para garantir a simetria. É por isso que ele está lá. Mas aí, ao mesmo tempo, quando é necessário, ele vai lá, quando eu estou aqui para garantir a simetria, beleza. Mas a simetria foi perdida, então eu me rapo fora. Eu rapo fora e levo esses 3 caras comigo e te deixo. Agora você tem o que você quer. Só esse cara sobrou, então esse aqui é o Higgs neutro. Está lá o Higgs que a gente está caçando ali. Esse é o Higgs sólido. Então fica você com o teu Higgs, com a tua teoria eletrofraca, quebrada na eletromagnética e fraca, que eu vou embora. Eu já fiz o que eu tinha que fazer para você, fiz tudo que eu fiz, eu pego minha mala, ó, embalo esses 3 caras e levo comigo. Isso aí aconteceu. O José, eu acho que, para mim, no ponto de falar, eu acho que. Mas tá legal, só queria saber. Tá na direção que você falou? Não, tudo bem. A minha reflexão é sobre o ômega. Eu também. Eu pensei que eu estivesse falando disso. Não, você está no polemizar, não sei se eu quero apenas ressaltar para as pessoas que a vitória do século XX foi a chegada do ômega. Porque para mim essa é a questão. Então vamos dizer, o que significa isso? Você quer fazer leis da natureza? Vamos dizer, você está sentado na privada. Agora já deixou de ser platônico. Você é tão platônico, agora você me colocou sentado. Nada menos platônico do que um homem no vaso, caralho. E daí você quer. Em vez de estar sentado embaixo da água, está sentado na privada. E daí você quer fazer uma lei para a natureza. Daí o que você tem que fazer? Quer dizer, que você tem que pegar aquele teu princípio físico que você entende e associar um ômega. Então, se você está sentado na privada pensando no princípio de equivalência, você vai ter que associar o princípio de equivalência. Essa vai rolar no YouTube. Putz. Você não tem relatividade. É uma privadinha. É uma privada iraquiana, estética. Você está com a relatividade geral. Então, você tem que estar relacionando o princípio de equivalência com o ômega. Você gosta de Marx, você tem que estar relacionando a lei da conservação da carga elétrica com o ômega. Então, se você quiser trazer uma nova física, você tem que estar buscando como aquilo se relaciona com o ômega. Não, sem dúvida. Entendeu? Assim, por exemplo, a simetria, você está buscando outra você está buscando nova física. E você está buscando nova física através da simetria. Vamos colocar. eu sou obrigado pela física do século XX, não é difícil, né? Tudo isso. Pode falar, não? Todo mundo é o imaginário que estamos usando, é o imaginário do homem. O que através desse homem que vai fazer. Então, o ponto que eu quero tratar é justamente isso. Se você quer buscar um novo princípio físico,
O teu esforço é entender qual é o princípio físico, a maçã caiu na tua cabeça, o lado do bar caiu também. E daí você vai ter que relacionar com o homem. Então, esse é o esforço que coloca. Quer dizer, não, tá legal, isso eu concordo. Mas assim, tá certo, não, tá perfeito. Mas assim, então acho que essa tua discussão com aí, ela ajudou a esclarecer qual é a diferença entre que status tem o ômega nas teorias de Gage, na construção, vamos dizer, de uma física baseada numa certa simetria, e o θ da supersimetria. O θ, daí é uma outra questão. Por exemplo, se eu colocar, eu sou uma pessoa que busca o princípio da totalidade. Como o todo gera física. Vou colocar uma coisa aqui. Você quer buscar, você tem que relacionar ele com o ômega. Senão você fica. Ninguém vai te escutar. Então, esse é o ponto. Sem dúvida, sem dúvida. O ponto 2 é o seguinte, as pessoas buscam. Peraí que eu sou o equivando, deixa eu acabar As aqui. pessoas buscam essas dimensões no LHC, etc. Né? Então, a pergunta é. Deixa eu te falar, para voltar, só para completar a tua questão, quando você chamou a atenção do superespaço, por exemplo. Então, na supersimetria, o θ é uma coordenada do superespaço. Aí, como eu já expliquei, uma coordenada não mensurada, mas é uma coordenada. Então, você tem um novo espaço, que é um espaço físico. Ser físico não significa ser mensurável. Ser físico significa ter uma identidade, mas que não é mensurável. Não vou medir as coordenadas. Agora, quem faz o papel do ômega é esse cara aqui. Então, esse objeto aqui, que faz a translação em θ, é o ômega. Então, na supersimetria, esse é o ômega. E essa translação, ela se transmite para o espaço, ela é transmitida imediatamente para o espaço-tempo sob essa forma aqui. Então, a coordenada do superespaço e o ômega da supersimetria, esse é o parâmetro que caracteriza as transformações de supersimetria, eles se combinam para te dar um deslocamento no espaço-tempo visível, no espaço-tempo das coordenadas do espaço temporário. Então, esse cara sozinho não é mensurável, esse ômega sozinho não é mensurável, mas quando eles se combinam nesse linear, eles estão formando um delta x que está no espaço unicórnio, é um quadro vetor real do espaço unicórnio, certo? Então é só para colocar o papel. Então tem um ômega na supersimetria também, mas que não é o θ, certo? Mas daí só terminando a pergunta, é o seguinte, o LHC, o pessoal está preocupado também em ver essas dimensões. Certo. A pergunta é, por que não tem uma preocupação também de ver a presença do superespaço? Entendeu? Se não tem essas novas dimensões. Aí você pode se perguntar, como é que a física ela vai saber da existência do superespaço? Já que essas coordenadas extra são não mensuráveis, como é que a física vai saber da existência delas? A mesma coisa, os quartos são confinados, ninguém pega o quarto livre, mas como é que eu sei da existência dos quartos dentro dos rádios, né? Então, a gente pode se perguntar, qual é o indício físico de que tem esse superespaço, de que esse superespaço tem sentido físico, apesar de eu não conseguir medi-lo? Ele é, vamos dizer, esse setor aqui é o setor confinado do meu espaço-tempo, e esse setor aqui é o setor visível. Na supersimetria, esse discurso, ninguém foge desse discurso, porque na mídia em geral, quem não trabalha a fundo em supersimetria, fica com a impressão de que o superespaço é um espaço, vamos dizer, meramente artificial, para você fazer cálculos que depois você apaga e fica tudo como se ele não existisse. Não é? Na supersimetria a gente chama isso aqui de corpo e a gente chama isso aqui de ectoplasma. Então esse aqui é o espírito do superespaço, ele está lá. Mesmo que você não toque, você toca no corpo, mas você não toca no espírito. Está lá. Então, agora, qual é a consequência física disso? A consequência física disso é que ele gera novos graus de liberdade. A partir dessa coordenada do espaço-tempo, quando você diz que o teu campo relativístico é uma função, um campo relativístico seja uma representação irredutível, lá, qualquer grupo de Lorentz, um IJ no grupo de Lorentz de x você está dizendo, esse campo, ele está vendo só essas coordenadas. No momento que você, no superespaço, pega um supercampo, que também é uma representação irredutível do grupo de Lorentz, mas que agora você amplia, ele passa a depender dessas coordenadas, então você vai projetar esse campo nessas direções. Então, quando você projetar esse supercampo, não só nas coordenadas espaço-temporais, mas projetar esse campo nas coordenadas novas do espaço-tempo, quando você projeta um campo, você vai ganhar componente do campo. Se você ganhar componente do campo, você está ganhando novos campos.
Então, aqui sai dos tecidos parceiros supersimétricos, então o que seria o fotino, o que seria o gueidino, o que seria o, sei lá, um quarto escalar, sai tudo daqui. Então, se você mede um quarto escalar, se você mede um fotino, se você mede um neutralino, você indiretamente está medindo aqueles campos, aquelas partículas associadas àqueles campos que são projeção do supercampo ao longo das novas coordenadas do superespaço. Isso está acontecendo. Então é indireto. É o processo platônico. Apesar de você ter falado em banheiro aí, continuamos sendo platônicos. É algo que tem, que você contempla, mas que você não tem. Fala aí, Dona Ivone, tá coitadinha, só falar a questão do ômega, em geral, ele é, digamos, invisível, mas eu penso nem sempre ele é tão invisível assim, porque se você tem uma quebra de simetria e você tem soluções topológicas dessa teoria, a conservação da carga topológica depende da relação entre esse ômega lá nas bordas do espaço, com a variedade de vácuos. as condições de contorno, nesse caso aí, pesam, né? E o ômega não fica tão visível, porque depende do... Está ótima essa tua colocação. A colocação do Ivan está muito boa. Eu não entrei nessa direção, porque eu nem pensei nisso. Mas eu acho que a tua colocação complementa muito bem a nossa discussão. Porque agora você está falando do setor topológico. Eu estava sempre pensando na minha cabeça perturbativamente. Eu pensei nisso. Você já foi mais educado, mas não perturbativamente. Eu ainda sou muito perturbativo e aí a gente perde às vezes informação por conta disso. Mas o que o Ivan está falando é verdade. Se a gente olhar o setor, vamos olhar, a teoria de Arrhenius é ampla. Ela tem o setor perturbativo, tem o setor não perturbativo, tem o setor topologicamente, né? Não trivial. Então vamos olhar o setor topologicamente não trivial, que é o setor de instantões, de monopolos, de vórtices, de texturas, né? Onde é o de kinks, não importa. Onde está o setor topologicamente não trivial? Ali, as condições de contorno, quer dizer, qual é a condição assíntota dos parâmetros de Gauge no infinito vão fazer diferença. Então, o parâmetro de Gauge é uma função, como a gente colocou, eles têm o status, né, de função das coordenadas espaço-temporais, eles não são campos, eles não são coordenadas, mas eles podem ser decisivos na hora de você estudar o setor não trivial, topologicamente não trivial, as configurações que têm contribuição do ar, como os instantões, como os monopolos magnéticos, como as texturas, como kinks, como vórtices magnéticos, assim vai. Obrigado pela tua colocação. Aqui, tá ótimo, a discussão então, fechamos mais ou menos isso, né? Agora, só para te avisar, isso aí, então, tinha que ser meio-dia, né? Eu vou dar aula também de meio, então eu trabalho de 10 minutos e a gente vai também, tá? O café do centro. Se vocês quiserem pegar um café, vai ficar aí. Olha, a gente se vê, tá? Tchau. Bom, então, nós estávamos tentando, isso aqui, deixa eu colocar isso aqui, a gente guardar isso aqui no quadrinho, para a gente não ter que ficar precisando procurar no caderno. Então, deixa eu colocar variação então, infinitesimal do campo de Gauge. Eu posso escrever desse modo, de forma matricial, 1 sobre G, de ômega, ou em forma de componente. E aí a delta F mini sai imediatamente daqui também. Esse aqui é mais imediato, porque essa transformação aqui, ela vai ser simplesmente I, comutador de ômega com F mini. Sai imediatamente daqui a transformação infinitesimal em ômega. Ou posso colocar também um componente. Então isso aqui vai ficar I. Aí a gente vai ter aqui, então, vai produzir aqui ômega B, F mil C, comutador de GB com GC. Que aí é BCA e A.
menos C dá 1, menos F, A, B, C. Menos F, A, B, C, ômega B. Isso. Essa aqui também é a outra forma, é a forma em componente. É a versão mesmo. A diferença entre o F mini e o A é que do F mini para o A eu perco esse termo. Quer dizer, esse termo aqui é que justamente dá ao campo lá o caráter de um campo de gauge. Ele tem esse dB ômega que vai poder calibrar a parte longitudinal dele à vontade, mas aqui não, essa parte aqui é a parte covariante. Isso aqui é puramente covariante. A covariância está aqui, a perda da covariância na quer dizer, o F é um tensor do grupo de gauge, o A não, o A é uma conexão. Ele seria um tensor se tiver